Terminou agora há pouco com um empate, né? O Vasco empata em 1-1 com o Bragantino jogando lá em São Paulo, numa rodada, 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, terminou com esse jogo, né? E a gente vai falar aqui nesse pós-jogo sobre essa partida. Vamos falar de futebol hoje, tá? Eu sei que tem uma galera que tá revoltada com tudo que tá acontecendo no Vasco, com relação à gestão, com relação a 777, a calote, a tudo que foi feito no Vasco. Mas hoje eu vou me permitir falar de futebol. Quero ser coerente, tá? Não adianta eu ficar aqui abrindo para falar mais do mesmo. Ficar xingando Salgado, Carlos Osório, né? As promessas, mentiras, jornalistas que venderam ilusão. Isso aí a gente cansa de repetir às vezes, né? Então, vamos falar de futebol. Vamos falar de futebol. Antes eu vou pedir para você deixar o joinha, deixar o like e falar da minha parceira, dedicar esse vídeo aqui de pós-jogo a um XBET. A gente bateu mais um green, nós estamos colecionando green. As pessoas que estão seguindo as dicas aqui estão ganhando dinheiro, porque eu nunca acertei tantos palpites como a gente tem acertado aqui. Mais um bilhete, falei Manchester United ia vencer o empate, Palmeiras venceu no último minuto, e o jogo Bragantino e Vasco, falei que ia sair mais de um gol, e saiu mais de um gol, então batemos mais um bilhete aí. Beleza? Tá aqui, ó, link no primeiro comentário fixado, clicou, abriu a janelinha, faz o código, já que você tá ganhando dinheiro, me dá uma força, faz lá, só faz o cadastro, coloca o código promocional do Cerrado e confirma lá. Aquele que quiser fazer uma fezinha no XBET, primeiro depósito ou Pix até no valor de R$ 1.200, eles dobram em bônus para você usar no site, na plataforma. O XBET é parceira do canal Vascaíno Cerrado 2023. Vou falar de futebol agora. Bom, vou começar com uma escalação do técnico Ramon Dias. Eu acho que o Ramon Dias ele é a figura central desse jogo hoje, né? E o Vasco poderia sim ter saído com uma vitória lá de São Paulo. Ele entra em campo com uma formação que não agrada parte dos vascaínos, porque ele entra com o Zé Gabriel de volante, e eu cantei a pedra aqui a semana toda, que mesmo com o GE falando que ia ser o Jair, eu falei que ele gosta de jogar com o volante de marcação e que ele podia entrar com o Zé Gabriel, porque ele recuou o Medel para ser o zagueiro. O Medel se encontrou como zagueiro, é um jogador que dá combate, é um jogador que tem intensidade, briga, corre, rouba a bola, então ele recua o Medel e joga com um volante que possa fazer essa função próxima do que é o Medel ali, ou de um primeiro volante, né? E o Jair não tem essa pegada. Isso que eu estava até explicando para meus amigos lá do grupo do canal, de membro do canal. O Jair não é esse jogador de intensidade, de pegada, de marcação. E por isso eu sabia que ele ia ficar no banco. E no caso do Pumita, exatamente a mesma coisa. Não gosto do Bambu, mas entendi a escalação. Bambu é um jogador alto, como você tem um zagueiro baixo, você tem uma cobertura com o Bambu. É um zagueiro de ofício, é um jogador que vai fechar espaço, é um jogador que vai entregar mais defensivamente. A gente está jogando contra um Bragantino fora de casa, um time muito bem armado, que joga ofensivamente e meteu 4 no Urubu. Então, eu entendo, embora eu não goste do Bambu, eu entendo ele no lugar do Pumita. E basta você ver a entrada do Pumita e você vai entender por que o Bambu foi escalado no lugar desse jogador horroroso, porque não acerta um passe, não consegue fazer uma cobertura, não rouba uma bola, todo mundo passa dele como quem está passando de ninguém. A gente tomou muitos gols no campeonato por falha defensiva no lado ali do Bambu, então do Pumita, então eu entendi essa escalação. Entra com o Marlon Gomes, Orediano e o Paulinho. O Paulinho fez um excelente primeiro tempo. Segundo tempo o time morre, mas vamos lá, primeiro tempo com esse canalha, desse mau caráter desse juiz Daronco, que eu falei outra coisa que eu passei a semana falando. Não gosto desse sujeito, ele é mal intencionado e ainda é árbitro da FIFA, esse canalha, né? Porque eu não vou falar outras coisas aqui, porque é capaz de eu receber um processo. Mas é isso, o cara invertendo falta, o cara dando cartão para cartão para jogadores do Vasco, o pênalti na cara dele ele não deu, inclusive os dois foram tocados, não só o Verratti como o Peck, mas do Verratti foi mais escancarado, né? E ele não dá o pênalti, o VAR chama e sim, ele corrige e dá o pênalti. Já tinha tido um toque num carrinho numa jogada antes, em cima do Orediano, acho que foi em cima do Orediano, que eu achei que tinha sido pênalti. Enfim, pênalti em cima do Verratti, gol do Vasco.
O Vasco estava jogando bem, estava com volume de ataque, estava criando no meio de campo, teve outras oportunidades e não pode de maneira alguma o senhor Orediano errar o gol que ele errou na cara do gol. Faz a porra do 2-0, mata o caralho do jogo e aí acabou pro Bragantino que não estava jogando nada no primeiro tempo. E aí entra de novo a figura desse canalha, desse pilantra, desse Daronco. E eu não sei de onde ele arrumou, porque não teve substituição, não teve jogador lesionado, e só por causa da paralisação do VAR, ele dá 8 minutos de acréscimo. E o Bragantino chega ao gol de empate no último minuto do acréscimo do primeiro tempo. 1-1 primeiro tempo, o Vasco volta no segundo tempo, aí eu acho que é onde entra a figura do técnico Ramon Dias, que pra mim cagou o time do Vasco todinho. Aí a gente tem que entender se ele mudou porque o time correu muito no primeiro tempo. Lembra aquela crítica que eu falei? O Vasco entra para jogar com o Corinthians, lá em São Paulo também, parecia que estava jogando um amistoso. Os caras simplesmente andando dentro de campo. Hoje não. Hoje eu vi a atitude que eu cobrei o tempo inteirinho. Os caras davam carrinho, os caras roubavam bola, não davam espaço, corriam o tempo todo. E eu acho que por causa dessa entrega no primeiro tempo, ele teve que fazer algumas substituições no segundo tempo. Porque só isso explica um monte de coisa errada que ele fez. Coloca o Galaza de lateral esquerdo e tira o Piton. Tira o Bambu e coloca lá o Íngua do Puma, do lado direito, né? Entra com o Jair no lugar do Marlon Gomes e com o Figueiredo, que também tá uma negação, no lugar do Orediano. O Orediano errou aquele gol na cara, mas estava jogando bem. Era um jogador que estava fazendo saídas do lado direito, entrava para poder tabelar com o Peck, com o Verrete. Os três estavam se encontrando ali. Então, para mim, só existe uma situação, eles cansaram, mas ainda dava para ter colocado o Eric Marques ao invés do Figueiredo. Você mantém intensidade e velocidade no ataque, não entendi por que ele não optou, por isso que eu falo que o técnico Ramon cagou o time do Vasco no segundo tempo, tá? Então, a gente empata com aquela sensação de que dava para ter buscado essa vitória. O Vasco tá numa situação difícil, né? Você vai ver aí, ó, 15º Goiás 22 pontos, 16º Bahia 18, 17º Santos já na zona com 18, 18º o Coritiba com 14, o Vasco foi a 13, tinha 12, foi a 13, é o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, e o 20º América com 10. Se o Vasco vence hoje, teria passado o Coritiba e ficaria a 3 pontos do Santos e do Bahia, que está fora da zona de rebaixamento. Então era uma vitória importante para o Vasco, mas enfim, voltar com... Eu falei, eu sou coerente. Voltar com um empate de São Paulo contra um Bragantino, um time organizadíssimo, que vem dando trabalho nas competições que está jogando, mesmo com o desfalque do Sacha, né? É importante desde que a gente busque uma vitória contra o Atlético Mineiro lá no Maracanã. Tá confirmado, saiu agora à noite, né? Na justiça o Vasco conseguiu de novo o direito de jogar contra o Atlético Mineiro no Maracanã. Então a gente vai ter o jogo contra o Atlético no Maracanã no domingo, com a apresentação do Payet, que chega na quarta-feira, e com o Rossi também já como opção. Então vai ser um jogo ali para lotar o Maracanã e cair para dentro do Atlético Mineiro. Para finalizar o vídeo, eu quero mandar um recado para alguns torcedores que falam assim, que vêm aqui e falam bem assim: mas tu não falou que o Vasco já estava na segunda divisão? Mas tu não falou que o Vasco caiu? Agora tu tá dizendo que tem possibilidade? Deixa eu te falar uma parada. A gente analisa de acordo com o que a gente está vendo e as perspectivas dentro do que a gente está vendo dentro de campo, né? Quando eu falei que esse Vasco dificilmente escaparia, a gente tinha o técnico Maurício Barbieri. A gente não tinha um técnico de verdade, né? A gente não tinha um zagueiro como o Medel. A gente não tinha um cara que botava a bola para dentro, como é o caso do argentino Vegete. Você vê que já é uma outra situação com esse jogador. A gente não tinha no meio de campo do Vasco um jogador como o Paulinho, que tá jogando bem pra caramba. Lembrar que o Praxedes volta também para o jogo contra o Atlético Mineiro, que também não vem jogando bem. O Atlético Mineiro não vem jogando bem. Dá para ganhar do Atlético Mineiro, tem que buscar essa vitória. Se empatar, é derrota. Por isso que era importante ganhar hoje. Não ganhou? É obrigado ganhar em casa. O Vasco, de cada 2 jogos, tem que vencer um.
É isso que eu estava falando. E aí, dentro dessa perspectiva que a gente não tinha, o time não ganhava de ninguém, nem empatava, é óbvio que o meu cenário era de que isso daí vai cair para a segunda divisão. Agora, dentro de uma outra realidade, com outro técnico, aliás, com um técnico de verdade, com um jogador que coloca a bola para dentro, com um zagueiro raçudo, chegando um meia de qualidade, é claro que dá para pensar em possibilidade de segurar o time, de sair dessa zona de rebaixamento e ficar na primeira divisão. Agora, a gente precisa, né, de reforços importantes como esse do meio de campo, mas a gente precisaria de um lateral direito e de um primeiro volante para não ter que jogar com o Zé Gabriel e com o Bambu, já que não dá para jogar com o Jair de primeiro volante e com o Pumba de lateral. É isso que é a minha opinião, a minha visão sobre o que eu vi sobre futebol hoje, né? Para as pessoas que às vezes reclamam que eu não falo de futebol, falo muito de gestão, política, de tudo que fizeram no Vasco, mas tá aí, né? Hoje eu tirei o dia para falar para vocês sobre futebol, né? Acho que o Vasco jogou, sim, o Vasco foi competitivo e eu não conseguia enxergar essa competitividade no Vasco da Gama. Essa é a minha singela opinião. Deixa a sua opinião aqui, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal. Até amanhã, uma noite abençoada, fique com Deus, saudações vascaínas.